Olá pessoal, vamos a mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química de 2019 a nível do terceiro ano. Essa é a 24ª questão no geral e a terceira questão discursiva. Questão que tem um peso um pouco maior, né? Peso 3, peso maior do que as duas questões discursivas anteriores. Diz o seguinte: se uma amostra de uma substância pura que tem 2 carbonos quirais tem uma rotação óptica observada de 0 graus, ou seja, nada, né, de rotação óptica, responda. A amostra poderia ser possivelmente um estereoisômero puro? Justifique. B. A amostra poderia ser possivelmente um enantiômero puro? Justifique. Então, recapitulando aqui, aliás, retomando aqui essa questão do peso, né, que é peso 3, a questão tem peso maior do que as discursivas anteriores. Isso também se relaciona com o grau de dificuldade da questão. Eu considero essa questão uma questão difícil. Mas vamos lá, dá para a gente resolver. Então, primeiro vamos recapitular aqui os conceitos de estereoisômeros, tá? Que é o que essa questão aborda. Dentro de isomeria constitucional, os estereoisômeros. Então é importante você lembrar que a estereoisomeria ela pode ocorrer de duas formas diferentes. Você pode ter os chamados diastereoisômeros, esses aqui, e você pode ter também os chamados enantiômeros. Aqui. Vou explicar novamente cada um deles aqui, cada um desses tipos, né? A diastereoisomeria ela pode ser cis e trans ou EZ. Quando que existe essa diastereoisomeria, né? E quando é que ela é cis e trans? A diastereoisomeria existe quando você tem isômeros, estereoisômeros, né, que apresentam ligação dupla entre carbonos, de modo que, por exemplo, aqui nesse carbono aqui, eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B, sempre faço isso, né? Em que existe ligação dupla entre átomos de carbono, ou seja, em insaturações na cadeia carbônica, de modo que os outros dois grupos ligados a cada um desses carbonos que compõem essa insaturação, são grupos diferentes entre si, mas são grupos iguais quando analisando os dois carbonos, tá? Observe que os grupos que estão aqui no carbono A e no carbono B são esse grupo aqui e esse aqui no A, e esses mesmos grupos estão presentes no carbono B, tá? São exatamente iguais os grupos que existem no carbono A e no carbono B, mas para o mesmo carbono esses grupos são diferentes entre si. Quando isso acontece, a gente tem a isomeria cis e trans, a diastereoisomeria cis e trans. Quando os grupos iguais de ambos os carbonos ficam de um mesmo lado, a gente tem o isômero cis. Tá? Quando esses grupos que são iguais em ambos os carbonos ficam em lados opostos, a gente tem o isômero trans. Só para recapitular. E a diastereoisomeria pode ser a EZ quando esses grupos que são distintos entre si nos carbonos da dupla ligação, né, novamente chamando aqui de A e aqui de B, os dois carbonos da insaturação, quando os grupos são diferentes entre si e não são iguais em ambos os carbonos, ou seja, não são os mesmos grupos em ambos os carbonos, a gente aplica a diastereoisomeria EZ. Certo? Então, por exemplo, observe que os grupos que tem aqui nesse carbono A é o grupo metil e um grupo etil. No carbono B, os grupos são o hidrogênio e um grupo metil. Os grupos são diferentes entre si para cada um dos carbonos, mas não são iguais, né, nos dois carbonos. Ou seja, os grupos que estão em A não são os mesmos que estão em B. Apenas o grupo metil se repete, né, mas os dois não são iguais. Tá? Quando isso acontece, a gente aplica a diastereoisomeria EZ. Quando os grupos que são maiores estão de um mesmo lado do plano, nos carbonos que compõem essa insaturação, essa dupla ligação, a gente chama de Z, é o isômero Z. Quando estão
conforme podemos observar desse lado, né? Nessa estrutura. Os grupos maiores são os grupos etil e metil. Nesse caso estão de um mesmo lado, portanto esse é o isômero Z. Quando os grupos maiores estão em lados opostos, e os grupos maiores aqui são o grupo etil e metil, quando estão em lados opostos a gente tem o isômero E, tá? Em que Z vem de uma palavra alemã que significa juntos e E de uma palavra alemã que significa separados, né? Em lados opostos. Então essa é a revisão básica de diastereoisomeria, tá? Um tipo de isomeria é um tipo de estereoisomeria. A outra, como eu falei ainda há pouco, outra estereoisomeria, né? Ocorre quando a gente tem a formação dos chamados enantiômeros. E o que são os enantiômeros? Os enantiômeros são compostos que são imagens especulares uns dos outros, né? Você pode ter mais de um enantiômero para uma mesma estrutura molecular, mas são diferentes, porque desviam a luz polarizada de formas diferentes, certo? Ou em sentidos diferentes. Então, para existir, qual a condição necessária para que possa existir enantiômeros? Você tem que ter na estrutura química pelo menos um carbono assimétrico. E o carbono assimétrico é aquele carbono que tem pelo menos, aliás, que tem, né, exatamente os 4 ligantes diferentes, tá? Então imagine que eu tenho aqui um carbono que o ligante os 4 ligantes, né, é um grupo A, que é diferente de um grupo B, que é diferente de um grupo C, que é diferente de um grupo E. Quando isso acontece, quando todos os 4 ligantes do carbono são diferentes, os 4 grupos que se ligam a esse carbono são diferentes, a gente tem o chamado carbono assimétrico ou carbono quiral. E com isso ocorre a formação de enantiômeros, tá? Então, recapitulando aqui esses conceitos básicos de estereoisomeria, vamos responder a questão, vamos voltar ao problema. Então, observe que a questão diz que a rotação observada foi de 0 graus, ou seja, não houve rotação nenhuma observada. O equipamento ele não detectou nenhuma rotação, ou seja, nenhum desvio, né, no plano da luz polarizada. Aí a letra A pergunta o seguinte: a amostra poderia ser possivelmente um estereoisômero puro? Pede para justificar. Lembre-se que estereoisômero pode ser diastereoisômero ou enantiômero, tá? Então vamos responder isso tratando especificamente do enantiômero. Poderia ser um enantiômero puro? Sim, poderia. Vou justificar por quê. Então imagine uma molécula de ácido tartárico. Esse aqui, ó. Observe que essa molécula tem 2 carbonos quirais, 2 carbonos assimétricos. Esse aqui e esse aqui. Repare que os 4 ligantes, os 4 grupos que se ligam a esses 2 carbonos são diferentes entre si. Esse aqui é diferente desse, né? E aqui a gente tem o hidrogênio também, que é mais um grupo diferente. E tem esse outro grupo, que é também diferente dos 3 demais. Portanto, esse carbono aqui, ele é assimétrico. Percebe isso? Todos os 4 ligantes, os 4 grupos são diferentes. Veja também que esse carbono também é assimétrico, né? Os 4 grupos que se ligam a ele são diferentes também. Esse grupo aqui é diferente de todo esse grupo aqui, que é diferente do hidrogênio, que é diferente de todo esse grupo que ficou para esse lado aqui, né? Então, veja que esse carbono também é assimétrico, ou seja, tem 2 carbonos assimétricos. Só que tem um detalhe: apesar desses 2 carbonos serem quirais, serem assimétricos e, portanto, desviarem a luz polarizada,
o plano da luz polarizada que incide sobre esse material, sobre uma amostra desse material. Esses carbonos quirais, eles são iguais, exatamente iguais. Por que são iguais? Porque se eu pegar essa molécula e partir ela ao meio bem aqui, você vai observar que os dois lados são exatamente iguais, né? Ou seja, o que eu tenho desse lado direito aqui? Tem um carbono ligado a uma carboxila, isso aqui, ligado a um grupo OH. Mesma coisa que eu tenho desse lado aqui, ó, um carbono ligado a um grupo OH e uma carboxila, certo? Percebam que são exatamente iguais esses dois lados. E, portanto, esses dois carbonos aqui, esse e esse aqui, são dois carbonos quirais, mas são iguais. O que acontece? O que acontece é que, nesse caso, como os carbonos quirais são iguais, os dois desviam a luz polarizada com a mesma intensidade. Tá? Então, imagine o seguinte. O carbono que desvia a luz polarizada no sentido horário, ele é o chamado, ele dá origem ao isômero chamado dextrógeno, né? Então, imagine o seguinte, imagine que esse carbono aqui, ele é dextrógeno. Ele tende a desviar o plano da luz polarizada no sentido horário. Agora imagine que esse outro carbono, esse aqui, ele desvia a luz polarizada no sentido anti-horário. E o carbono assimétrico que desvia, que permite o desvio da luz polarizada no sentido anti-horário, ele é o levógiro ou levogiro, tá? Para ficar mais simples. Beleza. Então, sabendo como esses dois carbonos são iguais, um desvia a luz polarizada no sentido horário, ou seja, para a direita, outro desvia no sentido anti-horário, ou seja, para a esquerda. Mas como são iguais, o desvio tem a mesma intensidade, ou seja, o que desvia a luz polarizada no sentido horário vai desviar para mais x. E o que desvia no sentido horário, né, o dextrógeno, o que desvia a luz polarizada no sentido anti-horário vai ter um desvio de menos x. Ou seja, a intensidade, o valor em graus, né, desse desvio no plano da luz polarizada, que eu estou chamando aqui de x, x é o desvio, o desvio vai ser exatamente o mesmo, né? A intensidade do desvio vai ser exatamente a mesma. O que vai mudar é o sentido. Então isso significa que, como o desvio é o mesmo, o que muda é só o sentido, a conta aqui é basicamente essa: mais x menos x, que é igual a zero. Ou seja, o equipamento não observa nenhuma mudança no plano da luz polarizada, porque um carbono pode desviar, o carbono desvia o plano da luz polarizada para mais x e o outro desvia o plano da luz polarizada para menos x, né? Em que mais x seria um determinado valor no sentido horário e menos x esse mesmo valor, mas no sentido anti-horário, certo? E portanto o equipamento não desvia. Aliás, não detecta desvio na luz polarizada. Ocorre meio que o desvio que ocorre no sentido horário é compensado pelo desvio que ocorre com a mesma intensidade no sentido anti-horário, certo? Então, voltando à pergunta, a amostra poderia ser possivelmente um estereoisômero puro? Sim, pode ser um enantiômero puro nessa condição aqui. Se você tiver um sistema somente com moléculas de ácido tartário, essas moléculas aqui, substância pura, uma substância com somente um tipo de molécula. Se você tiver uma substância com somente esse tipo de molécula aqui, uma amostra com somente esse tipo de molécula, em que um dos carbonos assimétricos é dextrógeno e o outro é levógeno, e esses carbonos quirais são iguais entre si,
Você pode ter uma situação em que a atividade óptica não é detectada, ou seja, o desvio na luz polarizada é zero, mas você tem carbonos quirais na mistura. Aliás, no composto, não é mistura, na substância pura, tá? Então, está justificado. Essa resposta sim. E a justificativa é essa que eu acabei de apresentar. A B. A amostra poderia ser possivelmente um enantiômero puro? Foi o que eu acabei de mostrar, né? Lembrando que estereoisômero é um tipo, aliás, enantiômero é um tipo de estereoisômero, tá? Então, sim, pode ser um enantiômero puro, como eu acabei de mostrar. Justificativa, a mesma que eu acabei de mostrar, tá? Então, o que eu acho que nessa questão não seria esperado, né, que tivesse a mesma resposta em A e em B, ou talvez sim, mas imagino que não era esse o propósito de quem elaborou a questão. Mas eu acho que ele fez uma pequena confusão, ele confundiu diastereoisomeria, ao invés de colocar aqui o termo diastereoisomeria, ele colocou estereoisomeria, tá? De qualquer forma, está respondida a questão.